Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora elevar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus. Mestre bondoso, aqui estamos, nós, os seus irmãozinhos pequeninos da terra. Pedimos, Jesus, que abençoe a nossa noite, que nos dê uma pequena centelha de sua luz divina, para que ampliemos os raciocínios de maneira a compreendermos melhor as lições de hoje. Nós te agradecemos, Jesus, todo o carinho, toda a dedicação, toda a paciência que tem conosco. Pedimos, Mestre bondoso, que permita que os nossos amigos espirituais venham em nosso auxílio, nos intuindo, nos inspirando, para que a nossa fala singela se torne um pouco mais rica e mais clara. Que possamos, Jesus, seguir-te os passos, mesmo vacilando, tropeçando, caindo, que jamais nos apartemos de tuas pegadas. Que sua mão amiga possa ser sempre o nosso arrimo, a nossa sustentação. Obrigada, Jesus, por tudo. Por favor, permaneça conosco, nos iluminando, nos protegendo e guiando, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a nossa reflexão de hoje é: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos então buscar em Mateus, no capítulo 22, uma parábola. A parábola do festim das bodas, que diz assim: E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem rei que fez as bodas a seu filho e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: Dizei aos convidados: Eis aqui tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados estão já mortos e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e o outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que estavam convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete das bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui
não tendo vestido nupcial. Mas ele emudeceu. Então o rei disse aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muito bem. Os ensinamentos de Jesus são para todos e para todas as épocas, não é mesmo? Jesus sempre usava elementos do cotidiano daquele tempo para ilustrar melhor as suas lições, né? Então, por isso que ele usou reino, rei, não é? Servos, porque naquela época os governantes eram reis, né? E tinham lá os seus servos, tinham lá os seus reinos, não é? Então ele usou dessa linguagem para melhor ilustrar as lições que ele queria. Nessa parábola, o rei é Deus, né? E as bodas do filho é a chegada do evangelho de Jesus à terra, né? Os servos são os profetas e os missionários, né? Que encarnaram para anunciar as leis divinas. Os primeiros convidados foi o povo hebreu, né? Que já tinha lá um certo adiantamento, porque eles tinham o entendimento do Deus único, né? Enquanto que os outros ainda não, os outros povos ainda acreditavam em deus pagãos, vários deuses, não? Mas este povo, os hebreus, um povo muito orgulhoso, repeliu o Cristo, não é? Por quê? Porque eles esperavam um Messias poderoso materialmente falando, que viesse numa casta importante, né? Filho de nobres, coberto de ouro, com exércitos enormes, não é assim? E não, ao contrário, Jesus veio já mostrando a lição da humildade. Veio filho de um simples carpinteiro. Nasceu não num berço de ouro, coberto de sedas e rendas, não. Nasceu numa manjedoura, num estábulo. Teve como berço uma manjedoura, um comedouro das ovelhinhas, né? Nasceu ali como tendo como testemunha os pastores simples, não é mesmo? Então, para eles, não, esse não é o Messias. O Messias deles era um ser sanguinolento, poderoso, que viria subjugar os romanos que tinham feito eles de escravos, vamos dizer assim. Que tinha escravizado seu povo, não é mesmo? Então, eles não aceitaram Jesus, repeliram o Cristo de Deus. Então foram chamados para o seio do Evangelho todos os outros povos, né? Os povos que eles chamavam de gentios, que eram os estrangeiros, que idolatravam ídolos de pedra, de ídolos pagãos, né? E esses povos foram também chamados. Porém, não basta ser chamado para as bodas, como nós vimos ali, não é? É preciso ter a veste nupcial. E que veste nupcial é essa? É a pureza de coração, né?
é ter o perispírito já limpo, sem manchas. O espírito já tem que estar moralmente elevado, né? É preciso que a criatura viva de acordo com os preceitos do Cristo. E não só de aparência, se auto-intitulando cristão. Ah, eu sou cristão, mas as suas atitudes desmentem essa sua fala, né? Aí não adianta, porque aí a criatura não tem a veste nupcial, não tem a pureza de coração, não é mesmo? É preciso a criatura abandonar as suas antigas paixões, seus interesses mundanos, né? Deixar de fazer o mal, procurar se conhecer melhor, né? Para fazer a tão falada reforma íntima, não é mesmo? Para que o bem praticado seja algo espontâneo na vida da criatura. Faça o bem sempre. É natural como respirar. Né? Esse aí já tem o coração purificado, já venceu as suas paixões terrenas, as suas más inclinações, de maneira que já consegue participar do banquete divino, porque já possui o coração puro, né? Já tem a veste nupcial. Foi convidado e tem a veste, porque pode passar o vexame de ter sido convidado, mas não tem a veste. Não tem pureza de coração ainda, né? E como são poucos os que se propõem a fazer essa reforma íntima, não é? Poucos são os escolhidos, embora o Evangelho esteja aí disponível para todos. Mas nem todos se interessam pelo Evangelho, não é? Os escolhidos são aqueles que, pela sua vivência cristã, já se livraram em grande parte das coisas mundanas, das suas paixões inferiores, não é? Mas são criaturas ainda que estão sujeitas a errar. Não é? Porque dizem que até um anjo, se ele reencarnar, ele pode errar. Porque a carne nos cria ciladas. Né? Na carne, reencarnado, a gente cai em ciladas da vida. Né? Porque o mundo material nos seduz, nos ilude. Então, por isso que Paulo advertiu em carta aos Coríntios. Ele disse: aquele que está de pé, olhe para não cair. Por conta disso. A criatura vive retamente, mas ela pode tropeçar e cair. Entre tantos que ouvem a palavra divina, poucos aguardam, né? E menos ainda os que guardam e praticam as palavras divinas, não é? Quão poucos se fazem dignos de participar desse banquete divino, né? É difícil, porque muita gente ouve, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Outros guardam, mas não praticam, então não adianta. É preciso a ação no bem, né? Por isso que Jesus disse que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Não é mesmo? E André Luiz, no livro Nosso Lar, psicografado pelo nosso Chico Xavier,
ele nos diz o seguinte: as religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Os convites do mundo, não é? Se chamar para uma festa mundana, estamos lá. Não é assim? Os prazeres mundanos, todo mundo quer. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um. Elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado? Milhares de criaturas se retiram diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões, sem conta, erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Muitos são chamados. O Senhor não esquece nenhum homem. Todavia, raríssimos homens lembram de Deus. Não é? Aí o recado do André Luiz. A humanidade sofredora clamou socorro aos céus, e Deus, o Pai amoroso e bom, teve piedade dos seus filhos e enviou a justiça através de Moisés. E ele conseguiu aliviar um pouco o seu rebanho, mas o povo ainda assim sofria. Então o Senhor enviou inúmeros missionários da concórdia e da paz. Contudo, esses missionários, que eram os profetas, foram repelidos pela incompreensão dos homens. Mas o Pai, misericordioso, que não esquece nenhum de seus filhos, enviou o Cristo, o Messias anunciado pelos profetas. Mas, infelizmente, muitos o rejeitaram. Ele, a luz do mundo. Mas, mesmo assim, Jesus ofertou à humanidade sofredora um alívio, um alento, né? Uma condição a mais. E mesmo escarnecido, ele amou essa humanidade e ama. Ele não desiste de nós, não é? Deixando conceitos de luz para a redenção de muitos, mostrando o verdadeiro caminho a seguir. Muitos foram chamados e poucos os escolhidos. Não é porque Deus rejeita seus filhos, não. Ninguém está excluído para sempre do banquete divino. Não. Tudo depende de cada um de nós. Porque, como disse Emmanuel, o inferno de cada um tem a dimensão de sua rebeldia. Olha só. Então, tudo depende de nós. As escolhas são nossas, não é? Temos o livre-arbítrio que o Pai nos deu para fazer o bem ou o mal. Mas a consequência dos nossos atos pertence a nós. Ninguém vai colher o que a gente plantou. Somos nós mesmos que vamos colher. Não é?
Convite é para todos, sem exceção. Entretanto, nem todos se encontram purificados com as virtudes necessárias. Muitos se transviaram das leis do Pai, né? Sentem necessidade de viver os velhos vícios mundanos, não é assim? Não suportando as claridades espirituais que Jesus veio nos ofertar. Então, muitos não se encontram ainda preparados. Né? Só depois de muitas reencarnações poderão conferir, né, as claridades que o Cristo nos trouxe. Né? Só depois de viver várias vidas sucessivas, é que o espírito vai amadurecer o suficiente, não é? Com a bênção do tempo, para poder receber e valorizar essas claridades, essa luz que o Cristo veio nos trazer. Então, eis que muitos estão sendo chamados. No entanto, poucos se dispõem à autoiluminação, né? À transformação moral. Muitos não querem se dar a esse trabalho, não é mesmo? De se reeducar, de se regenerar. Não querem renunciar às coisas mundanas, não é? Aos interesses materiais que são efêmeros. Mas é o que lhes interessa no momento, não é? Não sabem se sacrificar, não sabem fazer renúncia, né? Ficam ali atrás dos seus caprichos pessoais. Enfim, muitos não se interessam pela sua auto-reforma. E o tempo vai passando, né? E quando a criatura cair na real, já é tarde demais, a sua encarnação está no fim, e aí tem que esperar uma próxima oportunidade de voltar ao mundo, não é? Tudo que nós recebemos na vida é um convite de Deus para a prática do bem. Não é? Tudo. A sua situação monetária, o seu trabalho, o seu emprego, a sua posição. Tudo é convite para você fazer o bem. E é dessa maneira que Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, nos traz uma mensagem que se chama Versão Prática, que diz o seguinte: reconhecendo, embora a alusão de Jesus aos povos do seu tempo, quando traçou a parábola do festim das bodas, recordemos o caráter funcional do Evangelho e busquemos a versão prática da lição para os nossos dias. Compreendendo-se que todos os recursos da vida são pertences de Deus, anotaremos o divino convite à lavoura do bem em cada lance de nossa marcha. Os apelos do céu em forma de concessões para que os homens se ergam à lei do amor. Todavia raros registram-lhes a presença. Há quem recebe o dote da cultura, bandeando-se para as fileiras da vaidade. Quem recolhe a mordomia do ouro, desce para os antros da usura. Quem senhoreia o tesouro da fé,
preferindo ajustar-se ao comodismo da dúvida malfazeja. Tem quem exibe o talento da autoridade isolando-se na fortificação da injustiça. Quem dispõe da riqueza das horas mantém-se no desvão da ociosidade. E quem frui o dom de ajudar, se imobilizando no palanque da crítica. Quase todos os detentores dos privilégios sublimes lhes conspurcam a pureza. Contudo, quando mais se acreditam indenes de responsabilidade e trabalho, eis que surge o sofrimento por mensageiro mais justo, convocando bons e menos bons, felizes e infelizes, credores e devedores, vítimas e verdugos, ao serviço da perfeição, e sacudidos nos refolhos do próprio ser, os pobres retardatários anseiam libertar-se do egoísmo e da sombra, consagrando-se, enfim, à obra do bem de todos, em cuja exaltação é possível reter a celeste alegria. Então, dessa maneira, busquemos mudar os nossos pensamentos, as nossas ideias, não é? As nossas conversações. Enfim, busquemos mudar a nossa vida interior, para que, livres das nossas imperfeições, a vida verdadeira nos mostre o Cristo em nós, né? A nos chamar como sendo os escolhidos, né? Os convites continuam para todos aqueles de boa vontade, né? No sentido de que a luz de Deus, como sendo amor, seja o alimento permanente dos nossos corações. Muita paz a todos.